Olá, senhoras e senhores. Muito prazer. Eu sou o Celso Queiroz Júnior, pesquisador e professor universitário. Hoje, eu vim mostrar para você um pouquinho do trabalho que eu, junto com os professores Anderson Ferreira, Giovana Couto, Ricardo Mesquita, Marcos Sá, a doutora Isabela Galvão e a graduanda Ana Menezes. desenvolvemos no Laboratório de Biologia Translacional do Instituto de Ciências Biológicas na UFMG. Nos últimos anos, nós estudamos o papel de um eixo do sistema renina-angiotensina no remodelamento ósseo. Mas aí você se pergunta, o que é esse sistema renina-angiotensina? O que é remodelamento ósseo? Calma, não entra em pânico. Vamos por partes. O sistema renina-angiotensina envolve uma cascata de enzimas e peptídeos conhecidos principalmente por controlar a pressão arterial. Dentro desse sistema tem, por exemplo, o eixo enzima conversora de angiotensina 2, o peptídeo angiotensina 1 a 7 e o receptor MAS, que levam à vasodilatação e à redução da pressão arterial. De outro lado, no entanto, dentro desse mesmo sistema também tem o eixo enzima conversora de angiotensina 2, receptora T1, que levam à vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Esses eixos têm funções que se equilibram de acordo com a necessidade do nosso corpo, mas o mais interessante é que algumas pesquisas recentes estão descrevendo funções desse sistema que vão muito além desse controle da pressão. O eixo angiotensina 2 do receptor AT1, por exemplo, foi associado ao aumento da perda óssea. Aí você se pergunta, o que é perda óssea? Os ossos do nosso corpo estão em constante processo de remodelamento. Existem células que produzem matriz óssea, que são chamadas de osteoblastos, e células que reabsorvem a matriz, chamada de osteoclastos. Quando a quantidade de osso que é produzida e a quantidade que é reabsorvida é igual, a gente diz que o remodelamento ósseo está em equilíbrio, em homeostase. Porém, alguns fatores, como processos inflamatórios, podem fazer com que exista mais reabsorção do que produção de matriz, o que leva à perda óssea. Existem várias doenças associadas a esse processo, por exemplo, doença periodontal, osteoporose e as artrites. Então, eu já te contei que o eixo angiotensina 2, receptora T1, estimula essa perda óssea, e que o eixo angiotensina 1 a 7, receptor MAS, tem uma ação oposta em relação ao controle da pressão sanguínea. Aí, diante desses dados, a gente se perguntou, será então que o eixo angiotensina 1 a 7, receptor MAS, pode proteger o nosso organismo quanto à reabsorção óssea? Qual que é o efeito do eixo angiotensina 1 a 7, receptor MAS, na reabsorção óssea? Essa foi a pergunta que guiou a nossa pesquisa. Aí, para responder essa pergunta, a gente fez alguns experimentos usando células e ratos. Para os experimentos com células, nós extraímos osteoblastos e células que dão origem aos osteoclastos a partir de ossos de animais. Então, nós tratamos tanto os osteoblastos quanto os osteoclastos com angiotensina 1 a 7 ou com DISE, um medicamento que estimula a atividade da enzima que forma a angiotensina 1 a 7. Nesses experimentos, a gente viu que tanto a angiotensina 1 a 7 quanto o DISE aumentaram a quantidade de matriz óssea produzida pelos osteoblastos e inibiram a diferenciação dos osteoclastos. Com esses resultados, a gente se perguntou então se a angiotensina 1 a 7 poderia impedir a reabsorção óssea em vivo. Aí, nós induzimos perda óssea na cavidade bucal de ratos para responder essa pergunta. Nós passamos um fio de seda ao redor do segundo molar dos ratos, o que gerou um acúmulo de bactérias na região, e esse acúmulo levou a um processo inflamatório que induziu a reabsorção do osso alveolar, que é o osso que circunda a raiz dos nossos dentes. Nós, então, tratamos esses ratos com angiotensina 1 a 7 ou com o DISE. Nesses experimentos, a gente percebeu que o acúmulo das bactérias gerado pelo fio nos animais doentes estimulou a produção de fatores inflamatórios que levam a um aumento do número de osteoclastos, as células que reabsorvem osso. Portanto, existia aumento da reabsorção óssea. Esses animais também tinham menor expressão de ECA2, que é a enzima que produz a angiotensina 1 a 7, e menos receptor MAS, que é onde a angiotensina 1 a 7 se liga. Isso indica a importância da angiotensina 1 a 7 nesse cenário. Aí, quando nós tratamos esses ratos doentes com angiotensina 1 a 7 ou com DISE, a perda óssea foi bem menor que nos animais não tratados, e o número de osteoblastos, que são as células que produzem osso, estava maior. Também teve uma redução dos fatores inflamatórios expressos na gengiva dos animais, aumento da enzima que produz a angiotensina 1 a 7, que é a ECA2, e do receptor ao qual a angiotensina 1 a 7 se liga, o receptor MAS. Para confirmar esses dados, nós também analisamos a presença dessa enzima ECA2 do receptor MAS em amostras de gengivas humanas, extraídas de pacientes com e sem doença periodontal, que é a doença que induz a reabsorção do osso alveolar. E nós mostramos que os pacientes com doença periodontal expressavam menos ECA2 e menos receptor MAS na gengiva, de forma parecida ao que a gente viu nos animais, o que sugere que esse eixo também é importante para modular a reabsorção óssea em humanos. Assim, esse trabalho nos mostrou que o eixo ECA2, angiotensina 1 a 7 receptor MAS possui um papel importante na reabsorção óssea, estimulando a produção em detrimento da reabsorção. As doenças de reabsorção óssea atingem uma grande parte da população e levam a uma redução na qualidade de vida. Por isso, é tão importante entender esses processos para buscar novas formas de lidar com essas doenças.
Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a você que esteve aqui comigo e também a FAPEMIG e o CNPq que financiaram esse projeto. Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, é só entrar nesse link onde você encontra o artigo completo que foi publicado com o nosso trabalho. Tchau, tchau!